Se você está buscando uma ferramenta eficaz para gerenciar suas tarefas, seus compromissos, o Notion pode ser a solução ideal para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar diferentes opções de agenda para que você possa explorar o potencial do Notion para organizar suas tarefas, compromissos e eventos. Gente, o Notion é completamente personalizável, então isso se torna uma ferramenta poderosa para você de fato criar recursos que se adequam a você e não você se adequar aos recursos da ferramenta. Então é isso, ao meu ver, que torna essa plataforma, esse app tão poderoso. Se você não me conhece, eu sou Gabriela Lohini, sou especialista em Notion e se você quiser acompanhar mais desse universo para se tornar mais produtiva e organizada, não deixe de se inscrever no meu canal, deixa o seu like e, lógico, deixa o seu comentário para eu saber que tipo de conteúdo você gosta e um feedback sobre esse vídeo. Vem para a tela. O primeiro tipo de agenda, gente, é utilizando um banco de dados dentro do Notion. Se você não sabe o que é banco de dados, é basicamente uma tabela ou uma estrutura organizada de informações onde você pode classificá-las, filtrá-las e organizá-las da maneira que você pretender. Quando a gente fala de agenda, esse recurso potencializa ainda mais a eficácia da nossa gestão de prazos, eventos e compromissos. Então veja só, esse primeiro exemplo aqui da aula é um exemplo de banco de dados que foi criado para gerenciar tarefas. Esse exemplo é muito simples. Aqui nesse banco de dados eu vou inserir a tarefa que eu quero gerenciar, atribuir um responsável, atribuir também um status e selecionar a data de execução, por exemplo. Uma vez inserido esses dados, você vai poder gerenciar todas as tarefas que você precisa executar. Além desses tipos de propriedades, que basicamente são essas colunas aqui, nós também podemos adicionar ainda mais outros tipos de propriedade, como por exemplo, arquivos, um checkbox, um link, um e-mail, um telefone, dentre outras opções, para turbinar ainda mais a sua agenda dentro do Notion. E não só isso, gente, eu consigo, por exemplo, vir aqui nos três pontinhos e mudar o layout da minha agenda. Então, nesse caso, eu posso atribuir como função calendário, como layout calendário, onde esse layout se aproxima ainda mais do layout de uma agenda, para que eu possa gerenciar aqui todos os meus prazos que foram atribuídos às minhas tarefas. Além disso, gente, existe a possibilidade de, em um mesmo banco de dados, eu gerenciar também a minha agenda de compromissos e eventos. Veja, a gente está falando apenas de tarefas até esse momento, mas existe também a possibilidade de eu adicionar uma propriedade aqui para classificar as tarefas e classificar também os eventos e compromissos que eu adicionar. Como que funciona isso? Ao clicar aqui na tarefa, gente, veja que eu adicionei uma propriedade chamada tipo. E dentro dessa propriedade eu inseri três categorias: tarefas, eventos e compromissos. Ao classificá-la como tarefas, o Notion vai entender que esse item é uma tarefa. Mas ao classificar outra tarefa em evento ou compromisso, vou até renomear aqui, compromisso, o Notion vai entender que aqui eu vou visualizar os meus compromissos, aqui esta página, esse item inserido no banco de dados, se trata de um compromisso. O legal é que você pode ter em um mesmo banco de dados a visualização panorâmica de tudo, tarefas, compromissos e eventos. E também vou até colocar aqui, desocultar aqui a propriedade, gente, tipo, para que você visualize aqui em cada um dos itens qual é o tipo ou a natureza desse item dentro do banco de dados. Veja que aqui, esse caminho que eu fiz, três pontinhos, propriedades, é uma forma de você desocultar aquelas propriedades que são interessantes para você. Então, no caso, eu vou desocultar o responsável e o status dessa tarefa. Assim, ao apontar meu olho para essa tarefa, eu já sei quem é o responsável, qual é a natureza dela e qual é o status dela. Então, até aqui a gente aprendeu que em um banco de dados eu posso transformá-lo em um banco de tarefas, né, para gerir minhas tarefas, como também posso transformá-lo em uma agenda de compromissos, prazos e eventos. Só que se você quiser avançar ainda um pouco mais, dividindo a visualização desse mesmo banco de dados em tarefas e em uma agenda de compromissos, prazos e eventos, é possível você utilizar os filtros do Notion. Por exemplo, imagine que nesta guia eu quero visualizar apenas as tarefas. Então, eu vou clicar em tipo e falar: Notion, de tudo quanto é item que existe dentro desse banco de dados, deixa eu visualizar nessa seção aqui, nessa guia, apenas o que é tarefa. Então, eu vou pedir para o Notion
selecionar as tarefas e veja que aqui apareceu apenas a tarefa 1 e aquele compromisso desapareceu daqui. Agora eu vou criar aqui, vou até colocar aqui agenda de tarefas, tá? E vou colocar aqui, vou duplicar essa guia para colocar aqui agenda de compromissos. Ok? E agora eu vou também usar o filtro do Notion, porque eu quero ver aqui apenas o que é compromisso, prazo ou evento. Então eu vou vir aqui no filtro, vou excluir esse filtro de tarefas e vou vir aqui em eventos e compromissos, porque é os dois tipos de categorias que eu quero visualizar. Então aqui, gente, veja que agora o compromisso apareceu para mim nesta visualização e agora é possível gerenciar em duas guias a minha agenda de prazos, de tarefas, desculpe, e a minha agenda de compromissos. Isso é só uma amostrinha do poder de personalização que o Notion te oferece. E a pergunta que vem é, Gabi, por que eu não posso gerenciar, unificar tudo em um só lugar? Ao invés de ter uma agenda de tarefas, outra de compromissos, por que eu não posso utilizar elas no mesmo lugar? Bom, eu te dei a primeira opção nesse sentido, mas é uma coisa que eu não indico. Por quê? As tarefas, gente, elas são atividades mais granuladas. São, por exemplo, um checklist de atividades que você precisa fazer e para isso, muitas vezes, elas não têm um prazo certo para acontecer. Você pode até designar um prazo para executar essa tarefa, mas muitas vezes ela não tem um prazo sólido, fixo, diferente de uma agenda de compromissos, onde você vai estar organizando lá dentro todos aqueles compromissos, prazos, eventos que têm prazo certo para acontecer. Uma das coisas que eu gosto de falar para os meus alunos é que uma agenda de compromissos tem que ser um santuário, tem que ser confiável. Tem que você bater o olho nela e confiar que aquelas informações elas são imutáveis, a não ser que aquele evento, aquele item seja realocado para outra data por circunstâncias externas. Então, eu uso a agenda para essa finalidade, para saber o que é estático, sólido na minha rotina ou no meu mês, né, em relação a compromissos, em relação a eventos. E nas tarefas eu uso de forma mais volátil, organizo de forma mais volátil a execução dessas atividades. Então fica aí uma dica, caso você queira usar, unificar tudo também não tem problema. O intuito é você adequar essa ferramenta do Notion ao que você precisa. Gabi, qual é a vantagem ou desvantagem de utilizar um banco de dados, né, em relação a uma agenda, por exemplo, a agenda do Google ou até o Notion calendário, né, para gerenciar os meus compromissos, prazos e eventos? Bom, a vantagem é que aqui você pode, de fato, gerenciar as atividades ou os itens de forma mais granulada. Você tem, por exemplo, como atribuir diferentes visualizações, como por exemplo, eu posso vir aqui em lista e listar todos os meus compromissos. Posso vir aqui em lista e listar todas as minhas tarefas e criar de fato uma lista de tarefas. Vou colocar aqui o filtro apenas de tarefas. Pronto, para listar as tarefas. Então aqui, gente, ao desocultar aquilo que eu preciso, ó, eu posso gerenciar de forma muito mais granulada cada uma das tarefas, atribuindo status, me organizando em relação ao responsável. E isso é uma questão muito interessante, diferente de uma agenda do Google, do Notion Calendário, onde eu posso visualizar ali o que eu tenho que fazer, mas o momento da execução, quem vai executar o quê, isso não é possível. Então eu acho que a base de dados do Notion ganha um ponto nesse sentido. Agora, qual é a desvantagem? Gente, os bancos de dados do Notion, eles correm o risco de ser apagados. Ao clicar aqui, vocês viram que eu dei excluí aqui, por exemplo, o banco de dados do Notion e apareceu aqui, por exemplo, que o banco de dados original foi deletado e não pode ser editado. Já pensou, por exemplo, que você está trabalhando no banco de dados de uma série de informações e talvez você não tenha cuidado em relação a isso? Ou por acidente algum colaborador seu chegou a excluir? Lógico, você tem como ir na lixeira, restaurar o histórico, restaurar a página deletada. No plano gratuito tem um limite de prazo para fazer isso. Mas às vezes isso te dá uma insegurança em relação à execução, ao manuseio dessa ferramenta para você. Gabi, o que você usa? Bom, para gerir tarefas, eu uso banco de dados, apesar de
esse risco existir, né? Por quê? Porque eu me apoio no recurso de exclusão acidental, que é onde eu posso ir dentro da lixeira e resgatar aquilo que eu excluí. Mas sabendo disso, a gente toma muito mais cuidado. E lógico, as vantagens que esse tipo de ferramenta traz, eu acho que compensam esse risco que pode vir a ter na execução dessa ferramenta. Bom, agora nós vamos falar sobre o segundo tipo de agenda. Nós falamos até aqui sobre a agenda de bancos de dados, agora nós vamos falar sobre o Notion Calendário. Notion Calendário é um aplicativo do próprio Notion, onde ele te possibilita integrar bancos de dados ao Google Agenda, por exemplo, em um só lugar. Então, nessa visualização aqui do calendário, eu consigo ver, por exemplo, tanto as minhas tarefas que foram criadas naquele banco de dados, como também aqueles eventos do Google, tá? Dentro da agenda do Google. Então, isso é bem interessante porque te possibilita, como eu disse, ver tudo em um só lugar. As vantagens é que esse aplicativo é muito fácil de usar. Você pode associar os seus calendários aos bancos de dados e visualizar no mesmo local as tarefas, agenda e compromissos. Mas assim como eu disse para vocês, esse tipo de agenda tem uma desvantagem que é, apesar das tarefas aparecerem aqui, principalmente no topo do dia, ela não me permite trabalhar nela de forma granulada. Eu não consigo atribuir status, eu não consigo atribuir o responsável, eu não consigo trabalhar propriedades existentes no banco de dados aqui. Então, essa agenda é ótima para você gerenciar prazos, compromissos, eventos de forma cronológica. Ou seja, eu consigo visualizar aqui ao longo do meu dia o que vai acontecer. Mas com relação às tarefas, eu posso até realocar as tarefas, atribuir de forma cronológica também a posição delas, mas não me permite ali caminhar em outras propriedades, como eu disse para vocês. Ou seja, gente, o Notion oferece, com essas dois tipos de opções aqui, eu pude mostrar para vocês que o Notion oferece uma infinita possibilidade de gestão de tarefas e compromissos. A escolha de cada uma dessas opções vai depender muito das suas necessidades. Se você busca, por exemplo, flexibilidade, personalização e um controle mais granulado das suas atividades, a agenda de banco de dados do Notion pode ser a perfeita para você. Agora, se você prefere uma visualização mais simples e cronológica, a agenda que eu te mostrei do Notion Calendário pode ser a solução mais adequada para você. A minha sugestão é que você teste ambas as soluções e escolha a melhor, a que mais se adequa ao seu dia a dia. Eu fico por aqui, até a próxima e não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixe seu comentário também de como que eu posso te ajudar nessa caminhada do Notion. Até mais!